Vamos resolver esse exercício aqui. O perímetro da base de um tetraedro regular é 12 centímetros. Então, o exercício me diz aqui que o perímetro é de 12 centímetros. Perímetro da base, né? Aqui nós temos um tetraedro regular, ou seja, todas as arestas têm a mesma medida, né? O triângulo, todas são triangulares e vale 12 centímetros. Então daqui eu tiro a medida de A, né, dessa aresta aqui. Então, o que é perímetro? Soma das medidas dos lados. Então eu vou pegar A, que é esse lado, mais A, que é esse lado, mais A, que é esse lado. Ou seja, 3A igual a 12 centímetros. Então, tirando o valor de A vai ser igual a 12 dividido por 3, que vale 4 centímetros. Ok? Então, a medida dessa aresta aqui vale 4 centímetros. 4 centímetros, 4 centímetros, 4, 4, 4 e 4. Ok? O item A, ele pede a área total do tetraedro. Aqui está a planificação desse tetraedro aí, certo? Eu quero a área total. Então, para eu calcular a área total, eu vou calcular a área de um triângulo desse aqui e vou multiplicar por 4. Então, a área total vai ser igual a 4 vezes, eu vou chamar AT, a área do triângulo, ok? Então, eu vou calcular a área de um triângulozinho desse aqui. A área do triângulo. Bom, se aqui vale 4, aqui vale 4, aqui vale 4. Triângulo é isósceles, ok? Como esse triângulo é isósceles, eu vou calcular a medida da altura. Vou chamar de Hzinho aqui. No triângulo isósceles, aqui é altura, aqui é mediana e aqui é bissetriz, certo? Se aqui é mediana, então a mediana vai dividir o lado oposto, né? Aqui, esse lado aqui vai ficar dividido ao meio. Então, se daqui para aqui vale 4, esse pedacinho aqui vale quanto? 2. Então, esse pedacinho aqui vale 2. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho aqui verde, para eu achar a medida da altura. Aqui é a hipotenusa e aqui são os catetos, ok? Então, aqui eu tenho 4 ao quadrado, vai ser igual a h ao quadrado mais 2 ao quadrado. Eu poderia colocar a fórmula pronta aqui, mas eu não quero colocar a fórmula pronta. Vamos calcular. Quadrado de 4 dá 16, igual a h ao quadrado mais o quadrado de 2 é 4. Passando o 4 para o primeiro membro, eu vou ter 16 menos 4 igual a h ao quadrado. Quanto é 16 menos 4? 12. Então, 12 é igual a h ao quadrado. Não quero o valor do quadrado de h, eu quero o valor de h. Então, h vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 12. Só que o menos a gente despreza porque a gente está trabalhando com medida. Quanto é a raiz quadrada de 12? 12 a gente sabe que é só decompor o número, né? Mas vamos fazer aqui. 12 é 4 vezes 3. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2.
vezes 3 centímetros. Bom, então essa altura aqui vale 2 raiz de 3 centímetros. A área desse triângulo. Então a área do triângulo vai ser igual base vezes altura dividido por 2. Então a área do triângulo vai ser igual. Quanto é a base? A base vale 4. Vezes a altura. Acabamos de calcular. 2 raiz de 3. O resultado dividido por 2. Fazendo o cálculo aqui. A área do triângulo vai ser igual 4 vezes, você pode cancelar aqui logo, né? Fazer 2 dividido por 2 dá 1. Então vai ser 4 raiz de 3 centímetros. Só que nós temos 4 triângulos iguais a esse. Então, eu calculei a área de um triângulo pequenininho desse. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar essa medida daqui e vou multiplicar por 4. Então, a área total vai ser igual a 4 vezes 4 raiz de 3. Então a área total vai ser igual a 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Aqui eu esqueci de colocar como é a área quadrada. Então o item A está resolvido. O item B, o que é que o exercício pede? A medida da sua altura. Eu quero calcular a altura da pirâmide, certo? Como é que eu vou calcular a altura da pirâmide? Vamos lá. Quero calcular isso aqui. Vou chamar de Hzão. Aqui nós temos um triângulo retângulo, aqui em azul, certo? Então, vamos resolver. Oh meu Deus. Vamos resolver o item B. A medida da altura do tetraedro. Da pirâmide. Então vou desenhar aqui o triângulo que nós vamos precisar para calcular a medida da altura. Não é esse. Aí. Ângulozinho de 90 graus. Aqui vale H, que é a altura da pirâmide. Essa aresta vale A. E aqui, essa medida aqui é 2/3 da medida da altura desse triângulozinho aqui. 2/3 de Hzinho, que a gente já calculou, né? Hzinho a gente já calculou aqui. Hzinho dá 2 raiz de 3 centímetros. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, nós vamos ter
ao quadrado vai ser igual a Hzão ao quadrado mais 2/3 de Hzinho ao quadrado. Ok? Bom, nós sabemos que A vale quanto? 4, né? Então aqui é só substituir. Nós temos aqui 4 ao quadrado igual a Hzão ao quadrado mais 2/3 vezes quanto é que vale Hzinho. Hzinho nós calculamos é 2 vezes raiz quadrada de 3. Então aqui vai ficar 2 raiz de 3 ao quadrado. O quadrado de 4 dá 16. Então aqui vai ser igual a 16 igual a Hzão ao quadrado mais 2 vezes 2, 4. Vezes raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Fazer com calma, não adianta pressa, senão não vão entender. Então, 16 vai ser igual a Hzão mais o quadrado de 4 dá 16. Como aqui é positivo, maior do que zero, maior ou igual que zero, não negativo, o índice você pode cancelar aqui com expoente, vezes 3 dividido por 3. Então vai ficar 4 ao quadrado, 16, raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3, e aqui vai dar quadrado de 3, 9. Quadrado de 3 de 9. Então vamos lá. 16 vai ser igual a H ao quadrado mais, simplificando por 3 dá 1, simplificando por 3 dá 3. 16 sobre 3. Quero o valor de H. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 16 terços e vou passar para o primeiro membro. Então vai ficar H ao quadrado igual a 16 menos 16 terços. H ao quadrado vai ser igual 3 vezes 16 dá 48 menos 16 dividido por 3. 48 menos 16 vai dar 2. 32. Então H quadrado vai ser igual a 32 sobre 3, tirando o valor de H, mais ou menos a raiz quadrada de 32 sobre 3, que é a mesma coisa que raiz de 32 sobre raiz de 3. Que vai ser igual 32, eu posso escrever como sendo 16 vezes 2. 16 vezes 2 dividido por raiz de 3. Isso daqui vai ser igual a raiz quadrada de 16 dá 4, raiz de 2 sobre raiz de 3. Não posso deixar número irracional no denominador, então eu vou racionalizar, multiplicar por raiz de 3, numerador e denominador. Então isso daqui vai ficar
4 vezes raiz de 6 dividido por 3. Aqui é a medida da altura da pirâmide, centímetros. O item B está resolvido. E o item C, o volume do tetraedro. Item C, ele quer o volume da pirâmide. O volume da pirâmide, a gente sabe que é 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. Então o volume da pirâmide vai ser igual a 1/3 vezes a área da base. A área da base a gente calculou, né? A área da base é a área desse triângulozinho aqui, a área de um triângulozinho desse aqui. A área do triângulozinho desse daí é 4 raiz de 3. Então vai ficar 4 vezes raiz de 3 vezes a altura da pirâmide que a gente acabou de calcular. Quatro raiz de 6 sobre 3. Fazendo os cálculos aqui, nós vamos ter que o volume da pirâmide vai ser igual a 1 vezes 4 dá 4, que é 1. 1 vezes 4 raiz de 3 dá 4 raiz de 3 vezes 4 raiz de 6. 4 vezes 4, 16. Vezes raiz de 3 vezes raiz de 6 dá raiz de 18 dividido por 9. Dá para tirar a raiz aqui. 16 vezes com raiz de 18. A raiz de 18 eu posso escrever da seguinte forma: 18 é 9 vezes 2. A raiz de 9 é 3 raiz de 2. Então vai ficar 3 raiz de 2 dividido por 9. Dá para simplificar por 3, dá 1, por 3 dá 3. Então o volume dessa pirâmide, desse tetraedro, vai ser 16 raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. Demorou um pouquinho porque eu não peguei fórmula pronta, mas é isso aí, ok? Então mais um exercício resolvido. Fiquem com Deus.